Aquela menina está olhando para você. Letícia era uma garota simples, mas não comum para os seus 12 anos. A mãe costumava dizer que ela era uma menina moda antiga, bondosa, gentil, responsável, obediente. O pai, que também via na filha todas essas qualidades, apreciava especialmente sua força de vontade, acreditando que ela poderia ser tudo o que quisesse. Como Letícia vivia anunciando a intenção de se tornar dentista, o pai, um pequeno comerciante, procurava aplicar bem o pouco que ganhava, pensando sempre em estar preparado para o dia em que a filha entrasse na faculdade. Só quando a menina já estava com 3 anos, o pai e a mãe descobriram que Letícia era uma palavra vinda do latim e queria dizer alegria. Felicitaram-se pela intuição que tinham tido. Melhor nome não poderia haver para a filha. Ela era alegre e fazia alegre quem estivesse perto dela. Gostava de tudo de que as outras garotas gostavam: cantar, dançar, ver TV, ir ao cinema, tomar sorvete, comer pipoca, e gostava também de coisas que outras não amavam tanto. Estudar era uma delas. Tinha lido 10 vezes mais livros do que todas as suas amigas juntas, e suas amigas não eram poucas, nem eram inimigas da leitura, superando as amigas em tantas coisas. Letícia era superada em pelo menos uma. Cada uma delas tinha tido no mínimo 3 vezes mais namorados do que ela, que nunca tinha tido nenhum. Letícia não era insensível aos meninos. Gostava deles, conversava com eles, passeava com eles, dançava com eles nos bailinhos do colégio. Mas não havia nenhum que a fizesse suspirar, nenhum que lhe descompassasse o coração. Ela os considerava iguais. Douglas, Caio, Lucas, João eram só diferentes pretextos para ele expressar o mesmo sentimento: amizade. Assim foi até Letícia fazer a descoberta. Embora tivesse conhecido Ladislau 2 anos antes e o visse pelo menos uma vez por dia, foi só na luminosa manhã de 7 de setembro em que os dois participaram da parada do Dia da Independência que ela se sentiu diferente. Primeiro pensou que aquele entorpecimento, aquela mornidão e aquela sensação de estar pisando em nuvens fossem apenas outro efeito do calor, como a sede que a devorava. Quando, seguindo a ordem de dispersar dada pelo professor Ernesto, os meninos e as meninas correram para a lanchonete, ela notou que mesmo depois de beber o guaraná e de ficar 5 minutos gostosamente sentada na banqueta, descansando, o calor insistia em envolvê-la. Então, finalmente, ela o relacionou com os olhos tristes de Ladislau. Tinha estado ao lado dele no desfile e estavam de novo juntos agora, olhando-se como nunca haviam se olhado. Ladislau não tinha consciência disso, mas olhava para Letícia com desespero. Talvez ela pudesse compensar a ausência do pai, a indiferença da mãe, a vida familiar destruída. Talvez ela quisesse raspar a crosta e fazer aparecer de novo o Ladislau que havia debaixo do sujinho. Letícia sentiu a pele e se comoveu. Era a primeira vez que alguém mostrava precisar tanto dela. A partir daquele instante estava irremediavelmente cativa daquele garoto desmazelado, sujo, infeliz, que mais faltava à escola do que ia. Letícia passou a ser confidente de Ladislau. Começou a ouvir com atenção tudo que ele dizia e sua insatisfação, suas queixas, sua permanente disposição de largar o irmãozinho e a mãe ir embora. No dia em que soube que ele tinha ido mesmo, ficou chocada. Havia um pouco de despeito nisso. Ainda na véspera, ela pensava ter um ótimo motivo para acreditar que ele não cumpriria a ameaça. Afinal, podia haver melhor razão para ele ficar do que aquele beijo. Ainda inconformada com a notícia, ela fechou os olhos e viveu de novo, com a mesma emoção, como se tudo estivesse acontecendo outra vez, a cena da tarde anterior. Ladislau não tinha ido à escola, mas quando ela havia saído da última aula ele estava na esquina, esperando, conversando sobre o assunto de sempre, o drama familiar dele. Os dois foram descendo a rua, pela primeira vez de mãos dadas. De repente, depois de ouvir Ladislau repetir que não aguentava mais e ir embora de casa, ela parou e disse: "Você precisa deixar de pensar assim. Chega de baixo astral. Pra você é fácil falar. Sua família é legal. A minha. Você bem que podia largar de ficar só se preocupando com a sua família e pensar em outra coisa." Ladislau, em que não houve um momento na vida de Letícia em que ela quisesse se mostrar mais faceira, mais atraente, mais sedutora. Até concentrou-se em parecer tudo isso e com os olhos fechados, como estavam agora, quando ela repassava a cena, procurou com os lábios a boca de Ladislau. O beijo durou 3 segundos, talvez menos, o bastante para que soubesse, logo depois dele,
que nunca lhe havia acontecido nada mais importante. Deslumbrada com a revelação, Letícia só podia achar que também para Ladislau jamais poderia ter havido nada mais forte. Por isso, no dia seguinte, quando lhe disseram que Ladislau tinha desaparecido, a decepção lhe doeu como uma bofetada. Sabia, pelas confidências dele, onde poderia encontrá-lo, mas, um pouco pelo seu orgulho ferido, um pouco pela promessa que tinha feito de não o procurar, se ele fosse embora, nem dar nenhuma dica à sua mãe, ela retardou sua ida à Praça da Sé enquanto pôde. Chegou a acreditar que conseguiria esquecer tudo, até um dia em que, quase sem perceber como, se viu na Praça da Sé, olhando para todos os lados, procurando em toda parte. Perto da catedral, viu um bando de meninos que se divertiam importunando as pessoas. Aproximou-se tão ansiosa que tropeçou e, para não ir ao chão, precisou se segurar num homem muito gordo que passava. Os dois não caíram por milagre. Os garotos, que tinham visto tudo, não perderam a oportunidade. Começaram a provocar. Ei, baleia, larga a loirinha aí, seu vagabundo. Ó, com acento circunflexo Xuxa. Sai dessa. Esse saco de banha não tá com nada. Com o rosto em brasa, ela procurou se afastar rapidamente. Ainda por algum tempo ouviu os assobios e os apelos dos moleques. Fio, vem aqui, Xuxinha, vem. Vamos fazer um programinha legal, vamos. Ela atravessou a rua correndo. Antes de chegar à calçada, assustou-se com um furioso guincho de breque e com o berro do motorista de um ônibus. Maluca, sempre olhando para trás, com medo de estar sendo seguida pelo bando. Letícia andou sem rumo por alguns minutos. Numa esquina, levantou os olhos e leu a placa, Rua Riachuelo. Quando baixou os olhos viu, no outro lado, 3 garotos. Um era muito feio, o segundo parecia ler alguma coisa embaixo do olho e o outro seria uma cópia perfeita de Ladislau. Se Ladislau pudesse ser copiado, o coração de Letícia começou a se sacudir freneticamente, como um passarinho agitado, separada de Ladislau pelos carros. Ela o olhou tão fixamente, tão amorosamente, que Simpa cutucou. Sujinho. Ei, Sujinho, você conhece aquela garota ali? Ela está dando uma encarada firme em você. Olha lá. Nossa, é a Letícia. É ela. Sim. Sujinho vacilou. Letícia, não. Num instante estava diante dele da sua timidez, aumentada pela expressão maliciosa de Bifinho e de Simpa. Ela foi logo perguntando como ele estava se sentindo na rua e se não ia voltar para casa. Ele não respondeu. Quis primeiro saber como andava o irmãozinho e como a mãe tinha recebido a fuga dele. Letícia disse que o irmãozinho parecia conformado. A vizinhança comentava que ele talvez fosse morar com o pai. E minha mãe sentiu a minha falta. É chato dizer isto, mas ela não está nem aí. Seu pai é que ficou uma fera. Ele diz que ela é louca e que a culpa toda dela. É dela. Sim, mas é dele também. Você acha que ele quer me encontrar? Acho que sim. Ele até me perguntou se você não contou nada pra ele. Contou? Não. Eu juro. Não é pra contar mesmo. Nunca. Então você não vai voltar? Não. Eu estou bem aqui. Melhor do que lá. Então ele contou como estava vivendo na rua, com os amigos, onde dormiam, como passavam os dias, como faziam para arranjar dinheiro, um servicinho, uma roubadinha, uma esmolinha. Disse que eram muito perseguidos, mas também tinham amigos, gente que se preocupava com eles. De vez em quando apareciam até umas assistentes sociais querendo levá-los para instituições, mas nenhum deles estava interessado. Conversaram mais um pouco, ela sempre insistindo para que ele voltasse. Será que não podia fazer isso por ela? Ele disse que não, não podia. Despediram-se, ela chorando, ele controlando-se para não chorar. Se ela quisesse, podia aparecer por ali. Ofereceu ele, dando o nome das ruas por onde costumava andar. Quando Letícia foi embora, Sujinho deixou que as lágrimas saíssem dos olhos remelentos. Foi a vez de Bifinho e Simpa se esforçarem para não chorar.